Aqueles que não são muçulmanos, às vezes vêm até mim e dizem: se Deus pode fazer o que Ele quiser, qual é o seu problema se Ele se transforma em um ser humano? Eu digo, ok, vamos supor que eu concorde com seu argumento de que Deus é capaz de fazer todas as coisas e que Ele pode se tornar um ser humano. Mas se Deus se transformar num ser humano, Ele deixa de ser Deus, porque as qualidades do ser humano e de Deus são opostas. Deus é imortal. Os seres humanos são mortais. Ninguém pode ser imortal e mortal ao mesmo tempo. Se eu disser que alguém é imortal, mortal, isso não faz nenhum sentido. O Deus Todo-Poderoso não tem nenhum início, mas os seres humanos têm um início. É impossível ter alguém que não tem início, mas tem início ao mesmo tempo. Deus é eterno, mas os seres humanos não. É impossível ter alguém que é eterno e que acaba ao mesmo tempo. Imagina se eu disser a você que eu vi um homem alto-baixo. Não é possível ver as duas coisas ao mesmo tempo. Ou uma pessoa é alta ou ela é baixa. É possível ver alguém que tem uma altura média, mas alto e baixo ao mesmo tempo, impossível. Eu não consigo ver uma pessoa que é gorda e magra ao mesmo tempo. Ou ela é gorda ou ela é magra. Ou ela tem um peso médio. Então, se você disser que Deus virou um ser humano, ele deixou de ser Deus. Se Deus pode fazer tudo o que ele desejar, os seres humanos precisam de comida. Deus não precisa de comida. Deus diz no Alcorão, Sura An-Nam, capítulo 6, verso de número 14. Ele alimenta a todos, mas não precisa se alimentar. Deus não precisa de alimentos. Nós, seres humanos, precisamos descansar, precisamos dormir. Deus não precisa descansar, não precisa dormir. É mencionado no Alcorão, capítulo 2, Bacará, verso de número 255. Ele é Deus, o um e único, o absoluto, o eterno. Nunca dorme ou cochila. Ele não precisa de descanso. Tudo que existe nos céus e na terra pertence a Ele. Ele conhece o passado e o futuro dos homens. Então, se você concordar com esse argumento que Deus pode fazer qualquer coisa, e se Deus se tornar um ser humano, você tem que concordar que ele deixa de ser Deus. Se uma pessoa deixa de ser Deus e se transforma num ser humano como eu e você, então por que eu devo adorar um ser humano como eu, como você? Não faz sentido. Se alguém disser que o ser humano virou Deus, então talvez um dia eu e você podemos nos tornar Deus também. Esse é o problema do ser humano virar Deus. Então, esse argumento de que Deus pode fazer qualquer coisa, vamos dizer agora que Deus pode contar uma mentira? Se ele pode fazer qualquer coisa. Mas dizer uma mentira vai contra a existência de Deus. Se Deus contar uma mentira, ele deixa de ser Deus. E da mesma maneira, se ele desejar, ele pode fazer uma injustiça. Mas é contra a natureza de Deus fazer uma injustiça. Deus diz no Alcorão, capítulo 4, Al-Nisa, verso de número 40. No momento que Deus praticar uma injustiça, ele deixa de ser Deus. E, pela mesma linha de argumento, se Deus pode fazer qualquer coisa, ele também pode deixar de lembrar das coisas. Mas se esquecer das coisas, não faz parte da natureza de Deus. No Alcorão, capítulo 20, Taha, verso de número 52, diz que Deus nunca esquece das coisas. No momento que ele esquecer, ele deixa de ser Deus. Se você concordar com o mesmo argumento, alguém pode dizer que Deus comete erros, mas cometer um erro é contra a natureza de Deus. No Alcorão, capítulo 20, verso número 52, Sura Taha, diz que Deus nunca comete um erro. No momento que ele cometer um erro, ele deixa de ser Deus. Se você ler o Alcorão, não vai encontrar em nenhum lugar dizendo que Deus pode fazer qualquer coisa. O que o Alcorão diz é que Deus possui poder sobre todas as coisas. E isso está mencionado no Alcorão em várias passagens. No capítulo 2, verso de número 106. Capítulo 2, verso 109. Capítulo 2, verso 284. Capítulo 3, verso de número 29. Capítulo 16, verso 77. Capítulo 35, verso de número 1. Onde está escrito o seguinte: Deus certamente possui poder sobre todas as coisas. E no Alcorão, capítulo 85, Buraq, verso de número 16, diz o seguinte: Deus faz tudo aquilo que ele deseja. O que quer que ele desejar, ele pode fazer. Mas ele não deseja fazer coisas contra a sua própria natureza, como dizer uma mentira, cometer um erro, esquecer das coisas, cometer injustiça. Se
se tornar um ser humano. Então, Deus não deseja fazer nada que vai contra a sua natureza. Ele possui poder sobre todas as coisas e faz aquilo que deseja. Mas essa é a razão para Deus não se tornar um ser humano. Está escrito no Alcorão, capítulo 2, Baqara, verso de número 18. O surdo, o mudo e o cego dificilmente voltarão a caminhar rumo à salvação. E uma mensagem similar está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso de número 13. As pessoas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E a mesma mensagem está no livro dos hindus, Rig Veda, livro número 10, hino de número 71, mantra de número 4. Eles veem as palavras, mas não enxergam. Algumas pessoas escutam a palavra, mas não ouvem. Todas as escrituras, o Alcorão, a Bíblia e os Vedas, dizem que as pessoas veem, mas não enxergam. Escutam, mas não ouvem. Que significa que as escrituras explicam de maneira clara que Deus é um. Não faça a imagem dele, adore somente a ele. Mas ainda assim, algumas pessoas não vão caminhar rumo à salvação porque não escutam, não veem, não entendem. E novamente nos Vedas, Rig Veda, livro número 10, hino 71, mantra de número 4. Alguns veem a palavra, mas não enxergam. Outros ouvem as palavras, mas não escutam. Todas as escrituras dizem que a definição de Deus é dada de maneira tão clara em todas as principais religiões do mundo, mas mesmo assim as pessoas são cegas, não escutam, não seguem suas próprias escrituras. E exceto o Islã, as outras principais religiões do mundo acreditam numa filosofia chamada de antropomorfismo, onde se acredita que Deus tomou a forma de um ser humano, uma vez ou muitas vezes, dependendo da crença, e veio aqui à Terra, algo que não está nas escrituras, mas pertence à cultura das religiões, como o hinduísmo e o cristianismo. E quando você pergunta às pessoas que acreditam nisso, elas têm a sua própria lógica. E a maioria diz o seguinte, que Deus não sabe das dificuldades dos seres humanos, ou que Deus precisa entender as dificuldades dos seres humanos, ou que Deus quer se colocar no mesmo nível dos seres humanos, porque Ele é tão puro, tão santo, que Ele se coloca no mesmo nível do ser humano, para que assim Ele defina as regras para os seres humanos. Mas é difícil acreditar que Deus não entende as nossas dificuldades, se foi Ele que nos criou, que Ele precisa se transformar num ser humano para nos entender. Não está de acordo com as Escrituras. Para quem nunca leu a Escritura ou não entende nada sobre Deus, ou não tem ideia de nenhum de seus profetas, isso até soa como uma boa lógica, mas eu digo a essas pessoas, imagine que eu sou um fabricante de celular, que eu sou o criador do celular. Eu preciso me tornar um celular para entender o que é bom e o que é ruim para o celular? Eu vou apenas escrever um manual de instruções, explicando as funções, como utilizar e o que não fazer. Não derrube no chão, não coloque na água para não estragar. Apenas o manual é suficiente. Não tem por que eu me tornar um celular, certo? Apenas para entender o que é bom e o que é ruim para o celular, ou para definir as regras para o celular. E da mesma maneira, Deus é o Criador dos seres humanos. Ele não precisa se tornar um ser humano para entender o que é bom ou o que é ruim. O que ele fez foi o seguinte: ele revelou o manual de instruções, que são as Escrituras. E o último manual para os seres humanos é o Alcorão. O Alcorão é o último manual enviado por Deus aos seres humanos. Tudo que podemos e não podemos fazer está no livro. E Ele escolheu entre os homens alguém para poder se comunicar num nível superior, do qual nós chamamos de profetas ou mensageiros de Deus. Ele nunca precisou descer aqui à Terra para dizer o que é bom e o que é ruim para nós. Ele já sabe de tudo.